vou ver se eu consigo convencer vocês, dando um panorama geral de como é que a química em todas as atividades que a Petrobras exerce hoje no país, tá? Como é que a química está envolvida nisso? Não vou poder falar de tudo, vou dar exemplos de cada área, evidentemente, senão a gente ficaria aqui até amanhã, pelo menos, falando de química na indústria de petróleo. Bom, a química vai permear todas essas áreas, né, em que a Petrobras atua, desde a exploração do petróleo, né, até a perfuração, passando pela perfuração, passando pela produção, depois passando pelos processos de refino, pelos produtos, pelos transportes, né? Energias renováveis, que é uma área que a Petrobras hoje está atuando também. Ela não é mais uma empresa só de petróleo, é uma empresa de energia hoje, né? Então, energias renováveis e meio ambiente, que está permeando tudo isso. Toda vez que você faz uma atividade em química, você tem que pensar no meio ambiente hoje necessariamente, né? Senão a gente não está agindo com responsabilidade. Vamos começar com um exemplo na exploração de petróleo, que nós trabalhamos já há muito tempo. Eu vou sempre botar aqui uma pergunta, que é a pergunta que o geólogo, o engenheiro de produção vai fazer para a química, né? E como que a gente está respondendo isso, né? Então a pergunta era: como é que é possível identificar a origem de petróleo na fase exploratória ainda? Você pega o petróleo lá, uma amostra de petróleo, identificar de que bacia ele pertence, da origem que ele veio. O que nós fizemos lá? Nós usamos essa técnica de micro-ondas e a digestão do petróleo, né, junto com a técnica de ICP, que é plasma, com detetor de massas, para ver metais a níveis de ppb, partes por bilhão, tá, em cada uma das bacias. Por exemplo, aqui bacia de Santos e aqui a bacia de Campos. Vejam como os metais, diversos metais, acompanham para cada óleo as mesmas concentrações de metais são encontradas por um petróleo da uma mesma bacia, tá? Então, cada cor aqui representa um petróleo e aqui são os diversos metais. Vocês vão ver como isso acompanha. Vê que a bacia de Campos é completamente diferente da bacia de Santos. Então, a resposta é possível identificar. Então, nós temos uma maneira de dizer: sim, é possível, pelos metais, a nível de ppb, eu sei de que bacia vem aquele óleo. Aqui é a bacia do Amazonas, diversas conclusões são chegadas através disso. Então, maiores teores de metais, de maneira geral, estão presentes na bacia de Campos, né? Porque os óleos já são mais biodegradados, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. O teor de vanádio reflete exatamente a ordem de biodegradação, a gente viu isso pela análise dos metais. Teores de cobalto e galho acompanham o teor de níquel, evidenciando fortemente a presença desses elementos com compostos organometálicos no petróleo. E também na bacia de Rio Grande do Norte, Ceará, nós temos um enriquecimento em arsênio, nitidamente. Outra coisa interessante nessa questão de metais em exploração é que vocês sabem que o continente sul-americano e africano eram um só, e eles foram se afastando, e ainda estão se afastando, continuam se afastando ao longo dos anos, né? E uma coisa bastante interessante: petróleos da bacia Potiguar e Sergipe-Alagoas têm a mesma latitude da Nigéria, tá? E olhem só como os metais da Nigéria e da bacia Rio Grande do Norte, Ceará, são idênticos. Mesma coisa aqui na Nigéria com Sergipe e Alagoas. Ou seja, mostrando que isso vem da mesma origem e que nós realmente éramos um continente único, antigamente, certo? Então essas coisas acontecem e a gente consegue distinguir. Outra coisa, para a professora Ivone aqui, obrigado aqui pela deixa, que ela é da área de raio-x, né? Eu não sabia disso, mas trouxe um exemplo aqui de caracterização de rochas reservatório, né? As perguntas qual a composição das fases minerais de rochas carbonáticas e siliciclásticas, que é onde está o petróleo, a bacia, os reservatórios, onde o petróleo está dentro. Nós precisamos conhecer bem quem é esse mineral que está em torno, porque a gente vai agir quimicamente lá dentro. Então nós precisamos saber que tipo de reação ou que a gente quer e que a gente não quer naquela rocha, e a gente precisa saber muito bem caracterizar as rochas de petróleo. Então a gente está usando, por exemplo, esse aqui é um testemunho, que é um pedaço da rocha lá de baixo, da rocha reservatória, que a gente coleta e pega e faz micro-raio-x em cada uma dessas partes da rocha, dizendo aqui que minerais, por exemplo aqui calcita magnetita, ou alita, ou quartzo, eu tenho em cada ponto dessa rocha aqui. Eu sei isso, caracterizar muito bem, pontualmente, aquela rocha.
Nós hoje também desenvolvemos uma outra técnica para espectroscopia no infravermelho, infravermelho próximo, que a gente fez uma série, um modelo, né, a gente usando vários minerais puros, né, em que hoje você pega uma rocha reservatória em 5 minutos ou 10 minutos, você tem uma análise como essa aqui, dizendo quanto tem de quartzo, silicatos, feldspato, calcita e dolomita você tem numa rocha reservatória, né? Então isso aqui, depois de muito trabalho e muita quimiometria, que a gente usa quimiometria associada, né, a infravermelho, a gente desenvolve esse tipo de tecnologia. Outra coisa, área de perfuração, né? Qual a composição adequada para um fluido de perfuração? Quando você perfura um poço, você tem que descer uma broca mesmo, que vai cortar a rocha reservatória para formar o furo para você tirar o petróleo depois, né? Então, em cima, na plataforma, ou no lugar que está próximo à sonda de perfuração, você tem um reservatório como esse aqui, onde você tem um fluido, chamado fluido de perfuração. Esse fluido, ele é um fluido que ele faz uma trajetória superfície, vai por essa linha flexível através da broca, tá? Até lá embaixo, e retorna pelo anular. Ele vai e volta. E ele tem uma série de funções que vocês vão ver aí. E para você ter uma ideia da importância de um fluido de perfuração para a Petrobras, quando você está perfurando uma rocha, um solo qualquer, né? É que você tem uma classificação de um camarada que chama químico de fluido. Ele é contratado só para ficar lá do lado da sonda, formulando quimicamente, tá, esse fluido de perfuração a cada metro que aquele negócio vai perfurando. Porque a cada pedaço intervalo que você corta, você tem uma rocha de diferente composição. Então ele vai mudar a composição de acordo com isso. Por exemplo, se você está atravessando uma zona que é sal, que é cloreto de sódio, por exemplo, seu fluido é base água, você não vai poder. Você tem que usar um fluido saturado com sal, porque senão a água vai começar a cavar buraco em torno da sua perfuração. Então, tudo isso o camarada está lá pensando o tempo todo, à medida que o troço vai perfurando, ele vai mudando a composição da lama, ou do fluido de perfuração. Isso é uma sonda de perfuração, né? É a broca descendo, está vendo aqui? Isso aqui é o fundo do mar. Você vai atravessar a lâmina d'água toda para chegar lá no fundo do mar e cortar a superfície lá embaixo. Está vendo aqui? Isso aqui é o mar. Isso aqui é uma plataforma que está descendo a sonda através do mar para chegar lá embaixo. Isso aqui é uma sonda de terra. E isso aqui é uma broca. Está vendo a broca como é? Ela tem vários dentes. De acordo com a dureza do material que você está cortando, isso aqui muda. Pode ser até de diamante, dependendo do que você quiser cortar. Tá? Mas vamos falar da química, né? E do fluido que a gente manda lá para baixo. A primeira função do fluido é resfriar a broca, porque vocês imaginem que o atrito que esse troço faz, você tem que ter um fluido que está resfriando isso o tempo inteiro. Então esse fluido tem essa função também, né? Ela tem que carregar os cascalhos da perfuração, que você corta, você não quer que fique lá, você quer que saia. Então ele tem que ter uma densidade, uma viscosidade tal para levar o cascalho lá para cima, que é o que você quer, depois separar lá em cima. Você quer inibir reatividades com formações argilosas. Quando você passa numa região que tem argila, a argila incha muito com a água. Então você tem que ter compostos químicos ali que agem impedindo o inchamento da argila. Então todas essas qualidades esse fluido tem que ter. Então esses fluidos de perfuração base água, por exemplo, você tem água doce ou água do mar, que você usa como fluido, e você tem alcalinizantes, tem viscosificantes, que são bentonitas, todos produtos químicos, tá? Você pode usar qualquer um desses aqui. Controladores de filtrado, controla o que você quer que passe para a superfície, não. Então, são produtos que absorvem, que são aglutinadores de água, para a água não perder, porque senão você só fica com sólido e a água vai embora para a formação, você não quer isso, né? Inibidores de reatividade, estabilizadores de argila, que eu acabei de falar, que a argila tem que estar estável, porque ela não pode ter, os finos dela não podem migrar e bloquear o poro do petróleo. Então, bactericidas, que você tem, evidentemente tem bactérias e tem água, e tem alguns produtos aqui, como o carboximetilcelulose, por exemplo, que a bactéria adora comer, né? E aí pode se proliferar, então você tem que ter um bactericida também para evitar a proliferação de bactérias, anti-espumantes para não virar, aquele negócio não virar alguma coisa que
que não se possa tratar, né? Então eu separei aqui só uma química, que é esse de estabilização de argilas, que é esse polímero catiônico, que tem a função de pegar as placas da argila, que são carregadas negativamente, e como esse polímero é catiônico, ele entra entre as placas da argila, do argila mineral, né, impedindo que elas se juntem e aglomerem, e enchem, né? E outra função também desse polímero é manter essas placas, como ele é um polímero, ele mantém as placas numa certa distância. Ele entra no meio, separa as placas para não inchar e ainda não deixa que esses finos de argila migrem para bloquear o poro, os finos pequenos. Então, tudo isso são químicas desenvolvidas para lamas de perfuração, para fluidos de perfuração. Bom, esses polímeros são os polionenos, normalmente é a reação de uma amina com uma epicloridrina, formando esse monômero que depois, com calor, é polimerizado, formando esse polionenos. Normalmente, esses polímeros cationos são a base desses polionenos. Bom, produção. Vamos falar de produção e vamos, evidentemente, como a professora falou, que agora o pré-sal é o que está na ordem do dia, né? Então, vamos falar um pouquinho da produção no pré-sal. Essa área em azul aqui é a área, por enquanto, delineada para o reservatório do pré-sal. A gente ainda não delimitou ele completamente, ainda tem trechos exploratórios, como vocês veem essas aqui que estão fora, ainda estão explorando para ver qual é o limite do reservatório, né? Eles não são um reservatório, são mais de que um. Todas essas áreas verdes são blocos de exploração, todas essas áreas amarelas são campos de produção e todas essas áreas bolinhas pretas que estão aqui já são poços perfurados dentro do pré-sal. Tá? Então, vocês veem que é uma área enorme, ela vai do Espírito Santo até Paraná, mais ou menos, né? Em termos de extensão, né? No mar, sempre no mar. Bom, essa aqui é mais ou menos a evolução do campeonato de perfuração em águas profundas que a Petrobras travou com ela mesma ao longo dos anos. Desde 1977 até 2003, né? Nós vimos batendo recorde atrás de recorde em termos de perfuração de águas profundas, né? E aqui o balizador é o nosso Cristo Redentor, é o Corcovado, o Morro do Corcovado. Então vocês veem aqui que em 2003 nós já estávamos perfurando com lâmina d'água de quase 2.000 metros, né? Quando em 2004, 2005 foi descoberto o primeiro poço do pré-sal. E aí isso aqui passou a ser fichinha perto do que eu vou falar agora. Em 92 e em 2001, a Petrobras ganhou 2 prêmios que equivalem ao Oscar da indústria do petróleo por causa justamente da tecnologia em águas profundas. Daí para frente, então, vamos fazer o que é o pré-sal, né? O pré-sal é o seguinte, isso aqui é uma interpretação sísmica do pré-sal. O que é sísmica? Sísmica é um retrato que se tira do fundo do mar, basicamente, né? Da tua formação para baixo, né, para o fundo do mar. Então você tem aqui, seria a água, e aqui tem o reservatório do pós-sal, como a gente chama. Depois você tem uma camada de sal, que vocês veem aqui, que é bem variável em extensão. E depois tem uma camada aqui de outro reservatório que a gente chamou de pré-sal. E por que é pré-sal? Porque esse petróleo que está aí, ou essa formação, foi colocada aí geologicamente antes do sal. Tá? Por isso que é pré-sal. Porque ela tá aqui, a gente conta a ordem geológica, tá? Então, geologicamente, ela foi depositada antes, depois de uma camada de sal. Como é que veio esse sal? De novo, os continentes não estavam se afastando? Quando eles se afastaram muito pouco, formaram lagos de águas salgadas entre um e outro, rasos, que foram evaporando, evaporando, evaporando. E aí o sal ficou ali, quando afastou mais o sal, depositou lá para o fundo, tá? E aí formou esse sal todo que está aí hoje. Né? E depois aqui, os reservatórios do pós-sal. Vocês veem que aqui existem janelas, como a gente chama, janelas do sal, em que um reservatório toca o outro embaixo, né? E o que a gente acha que tudo que a gente, todos aqueles recordes que a gente vem batendo e procurando petróleo, do pós-sal até mais ou menos 2003, tá? O que a gente acha hoje? Eu quase que tenho certeza. Que todos os petróleos que estavam aqui em cima, na realidade, eram petróleos do pré-sal, que porque encontraram uma janela dessas, passaram para cima, para o reservatório de cima, e ficaram lá em cima e a gente conseguiu achar mais fácil.
E a gente tem quase certeza disso, porque esse petróleo que está aqui é bem mais degradado do que o que está aqui embaixo. Isso aqui está muito mais preservado do que está lá em cima. Tá? O que está lá em cima é mais viscoso, é mais biodegradado, tem mais metais, uma série de coisas que mostram que realmente isso aqui passou para cá e que degradou por causa disso, né? Com temperatura, com diferentes ambientes, etc. e tal. Então, isso aí é uma característica do pré-sal. Então, isso aqui, minha gente, esse reservatório aqui está mais ou menos a 6 a 7 mil metros de profundidade. Tá? Essa camada de sal tem mais ou menos 2.000 metros e o que tem de lâmina d'água para cima de 2.200. Então, você tem que atravessar 2.200 metros de água, depois 2.000 de sal e chegar lá a 5.000, 6.000 metros de profundidade. Eu não conheço ninguém no mundo que esteja trabalhando nessas profundidades. Isso é um desafio nosso hoje. É uma complicação bem grande. O reservatório é carbonático, ou seja, tudo que a gente achou até agora é silicilático, então é quartzo, é sílica, basicamente, né? E agora é carbonato, então muda tudo de figura. Profundidade, então, cerca de 2.000 metros de água, camada de sal 2.000, dos reservatórios 5 a 6.000 metros. O API do óleo, o que é API? API é uma maneira de medir viscosidade, tá? É 28 a 30, que é ótimo de viscosidade. Seja em Marlim, esses outros óleos, Roncador, isso dá 18 de API, ou seja, é muito mais viscoso do que isso aqui, tá? E agora, uma outra característica que não é a nosso favor é que esse petróleo está associado a um gás, todo petróleo vem associado com gás natural. Esse gás natural do pré-sal tem de 8 a 18% de CO2 associado. Olha, até hoje, tudo que a Petrobras trabalhou é no máximo com 1% de CO2. 1. Então, vocês imaginem trabalhar com 8 a 18%. E a Petrobras já tomou uma decisão política e ambiental que todo o investimento do pré-sal vai ter que ter um investimento para não ventar esse CO2 para a atmosfera. Nós vamos ter que usar esse CO2 de alguma maneira, reinjetar, fazer qualquer coisa, mas não menos jogar para a atmosfera. Isso é uma decisão de empresa e que tem todo o investimento do pré-sal, você tem que prever o investimento para o CO2 também. Então isso aí já é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar também quimicamente. Bom, quais são os desafios tecnológicos do pré-sal? Vários. O reservatório é heterogêneo, a engenharia de poço, imagina como que você vai engenheirar um poço, que você vai perfurar um sal que não pode derrubar o sal, você não pode cair aquele sal em cima de você. Tem que ter uma logística de produção completamente diferente. Como você está a 5, 6 mil metros de profundidade, você não vai botar qualquer quantidade de tubos e flexíveis e tudo que você queira, porque é uma enormidade de dinheiro. Trabalhar 5, 6 mil metros. Então você tem que ter uma logística bem diferente do que você teve até hoje. E garantia de escoamento, que eu vou trabalhar um pouquinho mais essa questão de garantia de escoamento. O que é garantia de escoamento? Bom, é garantir que o petróleo chegue onde ele tem que chegar, absolutamente íntegro, né? Então você tem que sair do poço para a plataforma, né, com o petróleo íntegro. Da plataforma para a terra, de alguma maneira, via navio, via oleoduto, de alguma forma, tem que chegar íntegro lá na terra. Na terra, ele tem que atravessar outro oleoduto para chegar na refinaria e chega lá com o mesmo petróleo que você descobriu lá, com as mesmas características químicas. Tá? Então, isso é a garantia de escoamento, é um problema sério, porque existem várias coisas que impedem esse escoamento de petróleo, que são o quê? Formação de incrustação, sulfatos, carbonatos de cálcio que incrustam e vão diminuindo a área da sua produção. Parafina, que são hidrocarbonetos parafínicos, né, de alta cadeia, que vocês podem imaginar que isso aí é problema. Hidratos é o metano, né, que do gás açúcar, que em certas condições com água e pressão e temperatura, ele forma um cristal, que é uma coisa que pode bloquear, como isso aqui é um hidrato, que bloqueou uma zona de produção, tá? Formação de hidrato. Asfaltenos são a parte polar do petróleo, que é pouquinho, mas eles são extremamente aromáticos, formam camadas pipi, e aquilo, como se diz, aglomera e precipita em determinadas condições, se você não tem uma coisa ou outra. Enfim, então, asfaltenos, formação de emulsão, corrosão, se você tem corrosão, você começa a ter sulfeto de ferro lá dentro, começa a atrapalhar.
sulfetos também, por causa de bactérias. Quando você tem superfície, água, óleo, você pode ter bactéria, porque tem sempre, né? E sulfetos por conta de corrosão também, formação de sulfetos, porque sulfato é reduzido a sulfeto de alguma forma, e aí pronto. Precipita e impede o seu escoamento. Vamos falar especificamente em parafina. Eu só botei uma tabela aqui de pontos de fusão para vocês terem uma ideia de pontos de fusão de parafina. Quando eu chego em C12, aqui até C12, o ponto de fusão é menos 10 graus Celsius. A partir de C16 começa a ser positiva essa temperatura, tá certo? Muito bem. Que acontece lá no fundo do mar? Quando eu estou com o meu reservatório lá intacto, né? O petróleo está lá dentro numa temperatura alta, tipo 80 graus. É mais ou menos a temperatura dos reservatórios que a gente tem por aí. Ele está lá 80 graus, numa determinada pressão, quietinho, bonitinho. Aí você vai lá e perfura o poço e começa a produzir. Nesse momento você alivia a pressão. Primeira coisa que você já fez. Já interferiu naquele movimento, tá certo? Você vai começar a ter um escoamento do petróleo, um fluxo laminar. Você tem a rugosidade da parede. Como ele começa a passar, ele sai a 80 graus. E o que acontece no fundo do mar quando ele encontra a superfície fria? No fundo do mar nós estamos a 4 graus, certo? 4 graus de temperatura. E aí essa parafina começa o quê? Começa a depositar na parede do tubo. E a depositar na parede do tubo. E até obstruir completamente o escoamento do petróleo. Você pode chegar à obstrução completa, se você não tomar alguma providência. Então, o que a gente faz nesse caso? Você tem ação preventiva. Ação preventiva, normalmente, é colocar um produto químico, né? É um produto químico, normalmente é um polímero, tá? Que ele ele não deixa que a parafina entre, uma molécula de parafina deposite em cima da outra, porque ele muda a polaridade desse esquema ali, tá? Por exemplo, o EVA, o polímero com polímero EVA, etileno, acetato de vinila, ele encaixa ali, mas ele tem uma polaridade. Então, a outra molécula não gosta daquela superfície. Então, você afasta as moléculas de parafina, não deixando elas depositarem e formarem o depósito parafínico. Outra maneira, mas aí chega um momento que pode obstruir, tá? E como é que você faz quando obstrui? Parou a produção. Parou a produção na Petrobras, Deus nos acuda, porque aquele número de zeros na casa, na máquina de calcular, não tem zero que calcule aquilo, de tanto zero que é por ter um poço parado. Então, e nós desenvolvemos uma tecnologia lá no Centro de Pesquisa, que é a remediação para esses casos. É uma coisa muito simples, uma reação absolutamente simples, que a gente aprende no 2º grau. Cloreto de amônio com nitrito de sódio. Uma reação de oxirredução em presença de um catalisador ácido. O que forma? Cloreto de sódio, água, nitrogênio e calor. Essa reação química é fortemente exotérmica, tem 75 quilocalorias por mol. É uma catálise ácida fraca, um ácido fraco resolve isso aqui, o ácido orgânico, e a gente adiciona a essa solução aquosas desses sais um solvente orgânico, por exemplo, um óleo diesel mesmo, de refinaria. Esses produtos de reação, vocês veem que são absolutamente inertes. São cloreto de sódio está no mar, água, nitrogênio acabou, o nitrogênio está na atmosfera mesmo, e calor, pronto. Os produtos de reação não são problemas, né? Processo de desparafinação seguro e irreversível. Como é que a gente faz para aplicar esse troço? A gente bota lá na plataforma, vamos supor que tem a plataforma, já está lá obstruído na coluna de produção. A gente vai e coloca esses 2 produtos lá, faz a solução deles, mistura o ácido só que na entrada da linha que ele vai lá para o poço. E aí que começa a reação, né, a acontecer. Quando ele encontra a parafina, o que acontece? O calor, o que faz? Derrete a parafina, porque o ponto de fusão atinge, tá? Com 75 graus, 75 quilocalorias por mol, você atinge o ponto de fusão das parafinas. Outra, o nitrogênio que ele forma uma turbulência tal que descola a parafina da parede do tubo. Então ele faz a turbulência que a gente precisa. E o diesel que vem junto dissolve a parafina. Então é como se fosse um router químico que vai desobstruindo toda essa linha, tá? Aí você produz aquela solução, né, daqueles produtos químicos, cloreto de sódio, etc. e tal, e depois atrás vem o petróleo, normalmente você volta a produzir normalmente, né? Isso aí a gente já usou em várias situações,
inclusive em tanques, em vários lugares. Aqui é uma amostra de como que a gente usa a solução, chama SGN, Sistema Gerador de Nitrogênio, que a gente pode jogar o produto pela própria linha de produção e depois aliviar a pressão e ele volta a produzir. Bom, fora isso, eu vou falar um pouquinho também de incrustação, né? Que é uma preocupação no pré-sal. Olha aqui, vocês veem que aqui, isso é uma característica da formação dos reservatórios do pré-sal. Isso aqui são as águas de formação do Espírito Santo, do Rio e da Bacia de Santos. Vocês veem que a gente tem cálcio, tem bário, tem estrôncio em todas essas águas, tá? Tem bicarbonato por causa do CO2, que o CO2 já está em equilíbrio com a água, já tem bicarbonato formado. A salinidade é o triplo da salinidade da água do mar, mais ou menos, da água de formação do pré-sal. É muito agressivo corrosivamente, tá? Bom, então o que a gente já previu que vai acontecer? Quando você tem um poço produtor, você tem um poço produtor aqui, o que a gente faz, a Petrobras faz normalmente? Ela perfura em volta vários poços injetores, que são poços que vão injetar a água do mar para varrer aquele reservatório, para empurrar o petróleo, para você aumentar a sua produção daquela área de reservatório, certo? Então, esse cálcio, bário, estrôncio que estão lá na água de formação, vão encontrar a água do mar que tem sulfato. E aí o que vai dar? Sulfato de cálcio, de bário, estrôncio, e vai precipitar e vai obstruir a formação. Outra coisa também, se você tem cálcio e bicarbonato, você evidentemente vai ter carbonato de cálcio, que é outra coisa que vai precipitar, né? E o CO2 vai estar lá para botar mais o CO2 está lá em equilíbrio e vai botar mais bicarbonato na sua solução. Então, nós já vimos, é fácil quimicamente ver que vai incrustar o pré-sal. Então, nós vamos ter que usar um anticrustante, evidentemente, com isso. O que a gente quer fazer? Eu não falei para vocês que aquela logística de produção vai ter que ser muito bem montada? Por quê? Hoje, quando a gente precisa injetar inibidor de incrustação, inibidor de parafinação, inibidor de corrosão, a gente bota uma linha flexível para cada produto lá e vai jogando o produto lá em linha, né? Antes do petróleo sair, antes do petróleo alcançar a água do mar, lá embaixo, joga lá embaixo no reservatório. Muito bem, só que lá é uma profundidade, aqui a gente não vai ter várias linhas para jogar. Então a ideia é fazer a solução tecnológica, pesquisar um produto químico em que ele tenha na sua molécula, tá, todas as funções numa só molécula. Ele seja inibidor de hidrato, de incrustação, de corrosão, de asfaltante, de parafinação, na mesma molécula. E a gente já está desenvolvendo alguns produtos desse tipo, que esse aí é um deles, tá? Um polímero multifuncional, que já está funcionando e a gente vai conseguir usar um produto só para tudo. Os petróleos hoje, do pós-sal, tem muitos petróleos muito ácidos. Então, o pessoal de engenharia de poço pergunta qual a corrosividade que eu devo esperar desse petróleo, porque eu quero usar um material melhor para não corroer, para não ter problema, né? Então a gente desenvolveu uma técnica por cromatografia que separa esses ácidos, a gente analisa a fase sólida, que são dos ácidos, por essa técnica de espectrometria de massas, e por HPLC separa cada um, e também tem uma técnica de quimiometria infravermelho que define todos os ácidos presentes no petróleo. Desde quantos ciclos, que normalmente são ácidos naftênicos. O que são ácidos naftênicos? São cicloparafinas com um radical carboxílico nessa estrutura, tá? E eles têm de 1 anel, 2 anéis, 3 anéis, e por essa técnica de massa a gente consegue classificar todos os tipos de 1 anel, 2 anéis, saturado, não saturado, ou 1 anel aromático, 2, tá vendo aqui, ó? 1 anel aromático com 4 anéis, 3 anéis, 2 anéis, você consegue classificar tudinho. Então aqui está a distribuição, isso aqui são vários petróleos e a distribuição por alifáticos, 1 anel, 2 anéis, etc. Então a gente consegue quantificar e qualificar esses ácidos hoje, fazer a distribuição por tamanho do átomos de carbono, o número de átomos de carbono, tá? E o mais importante disso tudo não é nada disso, é isso aqui, é você avaliar cada tipo desse ácido, qual é a corrosividade dele. Isso é que vai importar. Quem é o vilão da história? Quem são os mais vilões da história? Quem é que está associado a uma corrosividade maior ou menor?
né? Então, isso aqui a gente consegue classificar hoje em dia, com a concentração quanto taxa de corrosão, a gente consegue classificar esses ácidos e consegue dizer que materiais a gente pode usar para cada um. Nós usamos inibidores de corrosão, evidentemente. Para cada situação a gente usa um inibidor de corrosão, que pode ser aminas, amidas, imidazolinas, fosfatos, polifosfatos. A gente usa muito biocidas, dependendo da situação, para poder evitar as bactérias redutoras de sulfato, que formam os sulfetos, e assim vai por diante, né? Estabilizadores de pH para soluções aquosas, né? E sequestrantes de oxigênio H2S. Por quê? Essas bactérias redutoras de sulfato, elas formam H2S no petróleo. Então, o petróleo vem associado muitas vezes com H2S, que é perigoso. Então, a gente tem que sequestrantes de H2S, são gases ácidos, né? Para tirar esse H2S do meio, que são adeia, meia, sulfinol, triazinas, formaldeído. Você vê quanta química o tempo inteiro a gente tem que trabalhar dentro de qualquer área da indústria do petróleo. Aqui eu estou mostrando uma outra alternativa que a gente deve usar para pré-sal, que são revestimentos das tubulações. Isso é a área de química de materiais, minha gente. Porque hoje em dia, para usar aço inox para 5.000, 6.000 metros o tempo todo, não há dinheiro no mundo que vá à bancarrota antes de tirar o petróleo. Então, a ideia é usar um aço carbono, mais um revestimento diferente, que podem ser epóxi, fenol, poliésteres, junto com cerâmica, com materiais de partículas e fibras, que dão mais dureza a esse material, mais resistência mecânica, inclusive, né? O polímero dá resistência química e o outro dá resistência mecânica. Isso é uma alternativa e é uma área muito grande que tem que ser investigada a nível de Brasil. Bom, eu vou falar um pouquinho agora de processo de refino, e nós estamos até conversando com a professora Ivone antes, né? Esse processo FCC, vou dar um pouquinho a história, vamos falar de refinaria agora. O petróleo chegou na refinaria e eu agora estou pegando esse processo FCC, Fluid Catalytic Cracking, cracamento catalítico fluidizado. O que é isso? A base é um catalisador que eu coloco aqui, né? Esse catalisador é ácido o suficiente para quebrar uma molécula de petróleo grandão e transformar em coisas que eu preciso: gás, combustíveis, LP, gasolina, diesel, óleo decantado e coque, que são produtos que eu quero vender, certo? Então, esse processo é o coração de qualquer refinaria, de qualquer empresa do mundo, tá? É onde você transforma a molécula grande em moléculas que te interessam, que você vai vender, tá? E esse catalisador é a alma do negócio daqui. Esse catalisador, ele fica aqui, numa temperatura altíssima, ele é ácido, ele quebra essas moléculas, né? E ele é regenerado nesse regenerador aqui. Depois ele volta para o processo. Esse catalisador, a alma dele, são zeólitas. Zeólitas são alumínios silicatos, cristalinos, como isso aqui. Tá? Isso aqui, cada vértice aqui é um átomo de silício ou um átomo de alumínio, tá? Então, ligados através de uma ponte de oxigênio. Esses zeólitas têm umas cavidades que chegam a 12 ângstrom, ou seja, elas recebem moléculas grandes, né? Dentro delas estão os átomos de alumínio. Esses átomos de alumínio têm uma acidez muito forte, a ponto de chegar perto de um ácido sulfúrico muitíssimo concentrado. É mais ou menos essa ordem de grandeza de acidez. Aqui, essa molécula grande é quebrada em moléculas menores de gasolina, de diesel, que você destila depois e separa, certo? Então, isso é a alma do negócio. E como a gente estava estudando, inclusive, um aditivo para esse catalisador para maximizar a formação de GLP, que é gás de cozinha, e propeno. Por quê? Porque propeno é alimento para petroquímica, né? Então a gente queria fazer esse aditivo para maximizar no processo FCC só GLP e propeno para a indústria petroquímica. Algumas refinarias nossas são mais voltadas para petroquímicas, outras são mais para combustíveis e assim por diante. Lógico que todas produzem combustíveis, mas tem umas mais maximizadas para petroquímica. E esse aditivo aqui, que é uma zeólita, fósforo suportado numa zeólita, veio fazer esse papel, tá, de otimizar GLP e propeno.
E a gente precisava saber qual é o papel do fósforo nessas eólicas e quanto de fósforo seria o ótimo para a gente colocar. Nada na indústria é colocado à toa. Você não vai colocar fósforo demais porque eu vou garantir que vai fazer. Não é, porque é dinheiro que você vai jogar fora. Então não vai fazer. Você vai botar o ótimo. Né? Então a gente precisava responder essas duas perguntas e aí eu trabalhei nessa coisa diretamente, que é usa ressonância no estado sólido em duas dimensões. Eu apliquei umas técnicas modernas de EMN que diziam como é que o alumínio estava ligado ao fósforo e respondeu as perguntas de por que o fósforo estava, como é que o papel do fósforo estava fazendo ali. Ele estava protegendo o alumínio da rede, exatamente, que era o alumínio ácido que estava fazendo o papel de quebrar as moléculas. Então ele impede que esse alumínio saia da rede cristalina. E dois, a gente determinou um teor máximo de fósforo ótimo para que esse papel fosse feito. Lógico, sempre ligando a caracterização química com o desempenho das eólicas, certo? Bom, outras coisas que a gente tem trabalhado muito lá são combustíveis limpos. Daqui para frente, em 2013, vai ter que entrar em todos os postos de gasolina, vocês vão ouvir falar, pelo menos das metrópoles, em diesel S10. O que é diesel S10? Enxofre 10 ppm. Hoje é 50. Tem que baixar para 10, até daqui a 2 anos. Estamos trabalhando nisso direto. Tá, então, e o petróleo brasileiro, a característica dele não é um enxofre alto. Lógico que tem um enxofre num nível alto suficiente para ser o S10 ser difícil de fazer. Porém, o problema nosso é nitrogênio, nitrogenados altos. Todo o petróleo nacional tem muito nitrogênio. Então, a gente tem que tirar esses nitrogenados e sulfurados, que não são bons para os catalisadores, não são bons para a gente queimar, nada disso é bom. Porque você vai formar SOX, NOX e vai tudo isso para a atmosfera. Não é bom. Então, a gente tem que primeiro saber medir esses nitrogênios e enxofre a baixíssima concentração. Então, a gente já tem que saber determinar nível de ppb, primeiro. Né? 2, especiação de compostos sulfurados e especiação de compostos nitrogenados. Nós estamos desenvolvendo métodos que a gente sabe quais são os nitrogenados e quais são os sulfurados que estão em cada fração dessa, para saber, depois que a gente hidrogena, porque a gente tem um processo de hidrogenação para tirar os nitrogenados e tirar os sulfurados, quem são os compostos resistentes a essa hidrogenação. Porque quem são os resistentes, eu tenho que ir em cima deles. Esse é que eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar meu catalisador, eu tenho que mudar minha pressão, minha temperatura, para atingir aqueles caras que estão sendo refratários a essa hidrogenação. Então, eu tenho que baixar o teor de nitrogênio e enxofre, mas tenho que saber quem são as espécies que estão sendo resistentes. E a gente tem que sabendo por aí, e por essa técnica nova de espectrometria de massas de altíssima resolução, em que você classifica o número de carbonos pelo DBE, pelo número de ligações duplas. Então, você pega cada classe de composto nitrogenado, como por exemplo aqui, e acompanha ele antes da carga e depois da hidrogenação. Então, aí vocês veem que aqui, ó, essa manchinha andou para cá, ou seja, o número de átomos de carbono está mais alto, né? Mas em compensação eu diminuí o número de duplas ligações. Então eu diminuí o peso molecular, né? Quer dizer, eu quebrei todos de baixo peso molecular e deixei só os de alto peso molecular naquela classe. Então eu vou acompanhando por essa técnica cada classe de composto nitrogenado que está dentro daquele meu grupo, já em baixíssima concentração. Então a gente é uma investigação de química analítica, mas muito grande, em que você tem que dar subsídios para o pessoal de processo, para eles mudarem o catalisador para um catalisador adequado, para uma temperatura adequada, para eliminar determinados grupamentos que não interessam, que fiquem no seu combustível. Combustíveis especiais também, vocês já devem ter ouvido falar em gasolina pódio, diesel pódio, por aí. Ou a Petrobras também forneceu gasolina de Fórmula 1 para a equipe Williams até uns 2 anos atrás, e está prestes a assinar com uma outra aí que eu não sei qual é, mas ela pode voltar a qualquer momento para o mercado, e isso era uma lenha em termos de, porque a FIA era absolutamente rigorosa com essa questão com o combustível para a Fórmula 1. Ela tem rigores em termos de composição, né? A pergunta é sempre composição versus desempenho, né? Com que composição eu vou ter um melhor desempenho? Então, para a Fórmula 1 isso é absolutamente primordial, né? Importante. Então, a gente, por massas, cromatografia, fazia toda a análise criteriosa
do combustível antes dele embarcar para a Europa, para ir para todas as corridas, etc. Tinha uma logística enorme. E a gasolina de pódio e diesel pódio também estão acompanhadas por essa técnica de cromatografia gasosa, que determina todas as classes que eu tenho ali e que associa isso ao desempenho dele no motor. Tá. Biomassa, nós estamos trabalhando em várias coisas, assuntos de biomassa, gente. Vocês sabem, biomassa sólida, líquida, fontes sacarídeas, amiláceas, oleaginosas, por combustão, gaseificação, pirólise, digestão, hidrólise, fermentação e esterificação. Os produtos são calor, gás combustível, bioóleo, biogás, bioetanol, biodiesel. A Petrobras tem 4 fábricas de biodiesel no país, está com parceria em bioetanol já em várias, né? E está fazendo biogás e bioóleo para tentar fazer processamento desse biogás e bioóleo para gerar energia, ou calor, ou combustíveis mais limpos, ou produtos químicos. Tá? Então, muita química envolvida nesse troço aí. Vou falar para vocês algumas coisas, por exemplo, em biomassa, a gente sempre pergunta qual é a melhor rota tecnológica para trabalhar determinada biomassa. E a gente está trabalhando muito com bagaço de cana-de-açúcar, que é o que a gente tem de mais abundante no país, né? Lógico, por conta do álcool, né? Então, se o bagaço de cana gerar outras coisas ainda mais importantes, nós vamos ficar muito felizes. Então, a gente está classificando por processo que compostos oxigenados eu tenho na fase oleosa e que na fase aquosa. E você vê que esse bioóleo, ele tem muitos cetonas e aldeídos, muitos fenóis, muitos ésteres, muitos álcoois, né? É muito rico em compostos químicos e você pode fazer muita coisa com isso aí. Por exemplo, usar o anisol, que é um dos produtos químicos que você encontra nesse bioóleo, para transformar cataliticamente isso em cresóis, xilóis, fenóis, que são produtos absolutamente importantes para a indústria petroquímica, né? Então você pode pegar a partir da biomassa fazer a petroquímica, vamos dizer assim, da biomassa, tá? São produtos mais nobres e que você pode usar intermediários petroquímicos e para química fina. É o que a gente está tentando fazer. Em biocombustíveis, muitas coisas, por exemplo, para biodiesel, vocês sabem que a gente pega a oleaginosa, né, óleos vegetais com álcool e faz uma transesterificação para formar o biodiesel, que é um éster metílico ou etílico, né, e sobra uma molécula de glicerina. A gente está fazendo essa transesterificação e medindo conversão, quais são os contaminantes, quais são os catalisadores, se o produto está especificado, que propriedades tem cada um. E a gente desenvolveu técnicas analíticas, por exemplo, para avaliar matérias-primas, para mostrar se aquele biodiesel vai ser estável ou não vai ser estável, se ele vai ter problema de oxidação, se ele vai ter problema de precipitação em lugares frios ou não, uma série de coisas assim. Por exemplo, o girassol, o óleo de girassol tem uma cera, e a gente precisa tirar essa cera. O que a gente vai fazer com essa cera? A gente determinou que essa cera, a gente verificou por IRMN que essa cera é um éster de cadeia longa, então precisamos dar um fim para isso, ou pelo menos eliminar da reação de transesterificação, senão vai dar problema no produto final, e assim por diante. Para biodiesel, para acompanhar a reação, a gente tem cromatografia gasosa, ressonância, cromatografia líquida e absorção atômica, que compõem os metais, né, na reação de transesterificação, porque a catálise é básica e entra um catalisador metálico. Então a gente acompanha por tudo isso aqui, e hoje a gente sabe medir isso. A gente já tem uma gama, olha a quantidade de oleaginosos que a gente já trabalhou lá no SEMPES, também biodiesel de algas, a gente tem um projeto lá no Rio Grande do Norte, a mistura de gorduras animais ou de oleaginosas para fazer biodiesel. A gente sabe contaminantes de cada um, porque existem contaminantes, por exemplo, característicos de palma e soja, que são esses esteróides glucosídeos, que a gente sabe determinar. E em mamona também, esse cara aqui é o ácido dihidroxiesteárico, que aparece, é um pozinho branco, ele é sólido na temperatura ambiente, e se você fizer mamona pura vai ter um problema danado com isso aí, tá? Então a gente precisa saber que isso existe e como é que a gente vai eliminar isso aí. O coproduto da produção de biodiesel é glicerina. Tem muita gente no país trabalhando em técnicas para usar essa glicerina, porque a quantidade é muito maior do que o mercado absorve para cosméticos, farmacêuticos, etc. Então nós no SEMPES também não diferente do resto do país, estamos trazendo várias opções para a glicerina,
como método para purificação dela, porque ela sai com algumas impurezas que para a indústria farmacêutica não é bom, por exemplo, para usar a indústria farmacêutica, então ela precisa ser purificada, mas o método de purificação pode encarecer o biodiesel, então você tem que usar métodos maiores. Você pode fazer polióis, por exemplo, produtos petroquímicos básicos. A gente está usando ela para formular, sabe aquele fluido que eu falei para vocês, fluido de perfuração, fluido certo? Ela pode ser um adensante, porque ela é viscosa, então como o fluido à base de água, ela é solúvel, a gente pode usar ela como viscosificante dos fluidos nossos de perfuração. Então são utilizações internas, né? Outra coisa que a gente está tentando usar é como recuperação secundária do petróleo. Quando eu falei para vocês que a gente tem os poços injetores que empurram o petróleo para sair pelo poço produtor, essa água normalmente não é pura, a gente bota polímero, vai aumentar a viscosidade dela e na interface ela empurrar o petróleo com mais propriedade, né? Então a gente está tentando usar a glicerina também para esse fim. E vários outros como estão aí, várias outras coisas. Para etanol de segunda geração, nós também temos um projeto grande de pré-tratamento ácido, deslignificação, fermentação das pentoses e sacarificação e fermentação simultânea para gerar etanol. A gente já está numa planta já de escala pequena, mas daqui a pouco vai passar para uma escala maior para a produção de etanol com o processo Petrobras, um processo desenvolvido em casa. O uso de gás natural, também gosto de falar, porque o gás natural vem associado ao petróleo, né? E você pode fazer muitas coisas com ele, entre outras coisas, você fazer uma reforma a vapor para formar CO, por exemplo, o metano se formar em CO e hidrogênio, e depois você entra numa reação de Fischer-Tropsch, e isso você forma parafinas e lubrificantes, também em cima de um outro catalisador, uma parafina e lubrificante. Quais são as vantagens do GTL em relação a lubrificantes e parafinas vindo diretamente do petróleo, da destilação do petróleo? É que esses produtos são extremamente limpos, ou seja, eles não têm aquele problema de enxofre e nitrogênio como tem o que vem de petróleo original. Então, eles são extremamente limpos, né? E tem esses lubrificantes aqui têm um equivalente eles são extremamente bons em termos de performance como lubrificantes. Tá? Você também pode pegar essa parafina lubrificante e quebrar um outro catalisador para formar diesel, nafta e querosene, que são produtos mais nobres, né? Mas depende, você pode parar aqui ou ir até lá, se você quiser, no processo GTL. É um outro processo que GTL significa Gas to Liquid, ou seja, transformar metano em um produto líquido nobre. Tá? Então, o GTL aí são as reações que ocorrem em cima dos catalisadores. E, por último, eu vou falar para vocês, o penúltimo, talvez, sobre alguma utilização de meio ambiente e fertilizante, como é que a química está colocada aí. Vocês sabem que o ácido nítrico é um componente da chuva ácida, né? Por quê? Porque você joga nitrogênio, gases NOx para a atmosfera, né? E isso em contato com a água forma ácido nítrico e isso é a chuva ácida que a gente sabe, né? Esses gases nitrosos vêm principalmente, tá, de queima de combustão de veículos, né? Veículos a diesel ou veículos a gasolina, mas principalmente a diesel. Aqui você tem um mapa no mundo de como é que estão essas emissões de NOx para a atmosfera. Tá? Quanto mais cor, mais NOx. Existe uma lei de meio ambiente, né, na Europa, que é o Euro 1, 2, 3, 4, que eles já estão lá implantando a Euro 5, tá? Que baixa o NOx claramente de 8,5 para 2, tá, gramas por watt-hora. E em termos de particulado também, o particulado que vai para a atmosfera também está baixinho nesse Euro 2. Isso são regras ambientais do órgão ambiental europeu que define, né? Nós aqui no Brasil temos o CONAMA. O CONAMA é o órgão ambiental que rege essas coisas. E o CONAMA está acompanhando o Euro 5, tá vendo? E esse CONAMA 7 vai entrar em vigor o ano que vem. Nós vamos ter que baixar NOx para cá, tá? Como é que nós vamos fazer isso, né? Bom, o que vai acontecer é que todos os caminhões e ônibus do país vão ter que passar para esse sistema aqui, SCR, System Catalytic Reaction, uma coisa parecida com isso, tá? Que é um sistema que entra no motor do caminhão, que vai usar diesel com baixo teor de enxofre, tem que ser baixo teor de enxofre, porque o enxofre envenena o catalisador que está aí dentro desse sistema SCR.
CR, tá? E uma solução de ureia 32,5%. Ureia que a gente sabe até hoje que é usada como fertilizante, super usada como fertilizante, tá? A solução de ureia 32,5% é que vai ser usada nesse sistema aí, tá? Olha só, você tem o teu motor, ele produz NOx, CO, hidrocarbonetos e particulados, tá? E aí você vai passar por esse sistema, você passa por uma oxidação catalítica com um catalisador de alumina, de platina suportada em alumina, e aí admite ureia. Nesse ponto aqui, você pega o NOx e reduz, e aí você pega, joga ureia. Ureia sob outro catalisador de titânio vanádio, a ureia é reduzida para amônia. E aqui, nessa outra etapa, uma oxidação da amônia, tá? Junto com o NOx, produzindo nitrogênio e água. Então, você entra com o NOx aqui, sai com nitrogênio, CO2, reduz o HC, forma água e particulado. Tá? Então, despolui bastante coisa. Né? Então, o ano que vem, a partir do ano que vem, começa a entrar esse CONAMA 7, né? Esse aqui são as especificações que a ureia vai ter que ter, essa solução de ureia vai ter que ter para atender esses requisitos desse sistema SCR, tá? Então, todo mundo vai ter que saber medir bioreto, aldeído, e nós já desenvolvemos várias técnicas lá para determinar essas coisas todas. Esses níquel, zinco, cobre vai ter que ter baixíssima concentração, senão o catalisador também é envenenado por essas coisas. E o ano que vem, essa solução, né, vai entrar em 2012. Então, no posto de gasolina, além de álcool, etanol, diesel, você vai ter lá, vai poder abastecer com uma solução de ureia 32,5%. O caminhão, o ônibus, evidentemente. Quem trabalha com motor ciclo diesel vai ter que colocar isso aqui. E isso aí, a Petrobras vai ter que fazer uma outra logística, porque a BR, distribuidora, vai ter que distribuir essa solução de ureia. Da onde você vai tirar isso, né? Então, você não pode desabastecer o país em termos de fertilizante, de jeito nenhum, porque você não pode comprometer a agricultura em função de uma coisa dessa. Mas você vai ter que aumentar a sua produção de ureia. Portanto, a Petrobras já previu isso para uma fábrica lá na Bahia e está fazendo outra fábrica, se não me engano, na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo, acho. Que vai ter outra fábrica de produção de ureia, para justamente atender esse corredor aí, que tem muita parte de agrícola, escoa muita por aí, né? E a gente precisa que todos os caminhões e ônibus usem isso aí. Isso vai ser obrigação. E tem uma coisa, sem a solução o caminhão vai perdendo potência até parar, ou seja, ele vai ter que botar ureia. Esse sistema não funciona sem botar ureia. Então, vai ser obrigado para poder baixar o NOx. Bom, na petroquímica, meu último exemplo, para não cansar mais vocês, nós desenvolvemos lá um catalisador Ziegler-Natta, que é uma alumina com cloreto de magnésio e cloreto de titânio, que esse catalisador Ziegler-Natta esférico suportado, ele forma um polietileno, você faz um polietileno de altíssima densidade e de altíssima resistência, chama HMPEX, High Modulus Polyethylene Extrudable. Tá? Para que a gente está usando isso? Porque, como a gente vai trabalhar com poços cada vez mais profundos, o que a gente quer? Substituir os cabos de amarração das plataformas, que são de aço hoje, né? Aquelas correntes que amarram os navios ou as plataformas no fundo do mar, substituir por HMPEX, que é uma coisa bem mais leve, né? E que você ancora lá embaixo. Não tem problema de corrosão, não tem problema de nada disso. Tá? Então nós estamos substituindo as amarras de plataformas por polímeros e principalmente agora por essa tecnologia nova de HMPEX. Eu espero que eu tenha convencido vocês que a química está em todos esses momentos aí e muito intensa. Eu duvido, eu boto a minha mão no fogo aqui, se alguma gota de petróleo seria produzida nesse país sem a química. Não tem como. Tá? Então, lógico que nós não somos únicos, nós dependemos dos engenheiros, dos geólogos, dos petrofísicos, etc. Porém, nenhuma gota de petróleo desse país sai em química. Eu espero ter convencido vocês disso. Né? E, para terminar, eu acho que eu gostaria muito de ter nascido químico hoje, porque os desafios são excelentes, uma oportunidade excelente. Se eu tivesse aqui oportunidade, começaria tudo outra vez com a química. Né? E, para terminar, eu sempre coloco essa frase
que é da Sociedade Britânica de Química, que diz: o que no mundo não é química, né? What in the world isn't chemistry. E isso é para saudar o Ano Internacional da Química e agradecer a vocês pela atenção. E estou à disposição para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Obrigada.